A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Havendo o diabo terminado e esgotado todas as suas artimanhas através de pessoas, decidiu fazê-lo através de tentações. Essas tentações pessoais sempre para que o visse diminuído em seus méritos, e Deus concedeu a ele essa liberdade de atormentar José, por meio de todos os tipos passíveis e imagináveis de tentações, com exceção daquela que se referia à sua castidade, campo esse em que o Senhor não permitiu fosse ele tentado. Dessa forma, o inimigo passou a oferecer-lhe inúmeras formas de tentação. Em primeiro lugar, tentou que José abandonasse sua humildade e modéstia, tentando-o para que se tornasse ambicioso e passasse a vangloriar-se de si mesmo. Para isso, incutia-lhe na mente as suas grandes virtudes, sua imensa bondade para com os outros, sua extrema fidelidade ao seu Deus, os grandes sacrifícios que fazia por ele, as boas ações que praticava e os muitos sacrifícios que já havia feito, e que o santo por isso tudo era merecedor de muitos prêmios e muitas mercês de Deus, pois não existia no mundo alguém tão virtuoso quanto ele. Tão dado à prática da bondade, José se horrorizou com essas tentações, pois sendo muito humilde, tinha-se por grande pecador. Com orações recorreu logo ao Senhor, sabendo que elas eram artimanhas do inimigo, para perdê-lo. Vencendo a tentação que se oferecia, superou mais uma vez seu inimigo. Não satisfeito, o diabo tentou o pecado da gula, fazendo com que o santo se sentisse propenso a degustar iguarias saborosas e sofisticadas. Tentação essa que foi vencida através de jejuns e mortificações. Fez o inimigo, então, que ele sentisse ódio pelas pessoas que o haviam ofendido e maltratado. Como resposta, ele desejou o seu bem e rezou por elas, para que Deus a favorecesse. A tentação seguinte foi contra sua fé, tentando mostrar-lhe que as coisas ditas pelo anjo eram somente frutos de sua imaginação. José, mais uma vez, mostrou-se forte. O inimigo fez então lembrar-se das propriedades e objetos todos que haviam perdido, insinuando que ele poderia recuperá-los e tornar-se rico novamente. Desprezou o santo essa possibilidade e mostrou estar plenamente satisfeito como se encontrava, e que para ele a graça de Deus era suficiente. Muitas dessas lutas internas foram travadas por José, nas mais variadas formas possíveis. Ele as superou todas, com valentia, e rendeu graças ao seu Deus pela ajuda que tinha tido nestes momentos. O demônio se afastou derrotado e combalido, não sem antes jurar que ele faria guerra eterna. José não temia por ter Deus ao seu lado, e dizia as palavras de Davi: "O Senhor é a minha luz e a minha vida. A quem devo eu então temer? Ele defende e protege minha existência. Quem, pois, poderá fazer-me tremer? Mesmo com exércitos contra mim, jamais existirá qualquer temor em meu coração." Salmos 26, capítulo 1 ao 3. E também, nada temereis, pois tu estás comigo. Salmo 22, capítulo 4. E ele dizia essas palavras com grande sentimento e fé, seu Deus, e sempre ele o ajudava e protegia. Mesmo após terminada essa fase de tentações, o santo ainda não encontrava sua completa paz, pois Deus tinha por bem submetê-lo a novas provações, por tirar-lhe sua iluminação, seu fervor, sua alegria interior, deixando seu espírito em grande abandono. O santo se perturbava com a ideia de haver desgostado a Deus de alguma forma, sentindo-se abandonado por ele, objeto de todo o seu amor, e sofria muito com isso, lamentando-se e suplicando ao céu pelo fim de tal situação. Ficava noites inteiras ajoelhada, rezando para que o Senhor manifestasse de que forma ele o havia desgostado ou ofendido, para que ele pudesse então realizar as necessárias penitências. Aparentemente não havia resposta para essas súplicas, e em nada ele encontrava conforto. Seu anjo não mais lhe aparecia,
E ele, não tendo como desabafar seu sofrimento, recorria a Deus e dizia: Ó Deus de Abraão, tem piedade deste vosso indigno e humilde servo. Haveis prometido vossa ajuda e favorecimento. É tempo, pois, do cumprimento dessas promessas, e de que me consoleis nesta minha tão grande aflição. O que fez para ser assim abandonado por vós? Concedei-me a graça de saber. Sei que muitas vezes vos tenho ofendido, mas vós sois bom e misericordioso, e por isso vos suplico meu perdão. É também verdade que não sou merecedor, mas confio em vossa infinita bondade. Essas súplicas, todas muito compraziam ao Senhor, mas ele tardava em manifestar sua vontade para o santo, que sofria muito com essa perturbação, mas também se resignava e jamais deixava suas preces a Deus. Certo dia, mais angustiado e aflito do que nunca, pela distância que o separava da sua única fortuna, pareceu a José que ele não tinha mais forças para continuar. Com grande fé e confiança, foi ao templo e se colocou em candentes súplicas em favor da jovem Maria, que também se encontrava no templo, e pedindo que Deus se alegrasse com todos os merecimentos e virtudes por ela mostrados. Simultaneamente, ela também rezava por ele, e tentava mostrar ao Senhor suas necessidades e seu sofrimento todo. E Deus teve então por bem atender às súplicas de ambos, e se manifestou com grande clareza, enchendo seus corações e espíritos de luz e provocando neles um grande amor. E fez com que José ouvisse as seguintes palavras: José, fiel servidor e amigo, não há razão para temores, pois estou contigo e jamais te abandonarei. E te asseguro o meu amor, meus favorecimentos e as minhas graças. Ouvindo tais palavras tão doces, José se viu em um profundo estado de êxtase e passou um pequeno período do tempo completamente absorvido em profundo amor ao seu Deus, que penetrava sua alma com tanta condescendência. Em tal estado lhe foram revelados muitos dos segredos da divina sabedoria, e ficou ciente de como Deus tratava as pessoas amigas, para que eles crescessem ainda mais em seus merecimentos. Tomou também conhecimento de quanto Maria era prezada pelo Senhor, e de que ela havia orado muito para que ele se manifestasse e com suas graças colocasse um fim àquelas suas atribulações todas. Ele agradeceu profundamente a Deus e a ele. Se dedicou totalmente outra vez. Pediu ao Senhor que se dignasse em recompensar a jovem Maria por toda a caridade que havia mostrado. E se afeiçoou ainda mais a ela, louvando ao Senhor e agradecendo sua bondade infinita, concentrando-se profundamente no fato de que ele nada ser. Humilhou-se e reconheceu toda a bondade de Deus, suplicando para que ele o assistisse e o protegesse sempre. Havendo praticado todos esses atos e penitências, deixou o templo muito alegre, dizendo à semelhança do que Davi havia dito: Deus é muito bom para com os justos e para com os de coração puro. Salmo capítulo 72, versículo 1. E à medida das muitas dores provocadas pelo meu coração, as tuas consolações aliviaram meu espírito. Salmo 93, 19. E também muitos outros versos que eram aplicados conforme a situação. Nesta noite, o anjo apareceu outra vez e lhe disse quanto haviam comprazido a Deus a sua compaciência e constância nas atribulações que havia tido, e que essas virtudes que lhe mostravam iriam encher o seu espírito de novas e maiores graças e merecimentos. E também o estimulou para que mantivesse sempre essa constância, porque Deus, no decurso de sua vida, lhe destinaria outras e graves aflições. Mas ele não deveria temer, pois ele o auxiliaria permanentemente e também lhe daria grandes alegrias. Com essas palavras, José, consolado e animado, se ofereceu completamente preparado para sofrer, a fim de que seu Deus jamais o abandonasse outra vez. E o santo rendia
Graças ao Senhor, através da prática de muitas virtudes, de sofrimento, de desprezo pelas coisas de caráter transitório, de sua grande abnegação e de seu contentamento em ser desprezado por outros. Em razão de seu grande amor a Deus, José tornou-se digno de admiração mesmo entre os outros santos todos, pelo fato de que eles contavam com os conselhos e com o exemplo dado pelo Redentor, ao passo que ele, embora ainda não o tivesse visto encarnado e nem ouvido, os seus ensinamentos se portava de forma excelente quanto à prática de virtudes e procurava a perfeição de todos seus atos e ações.